Nem todo transgênico tem o T na embalagem e hoje eu vou te ensinar como identificar. Seja muito bem-vindo. Hoje é uma live para trazer informação especial para você que consome alimentos e não deseja que tenha nele alimento transgênico. Sempre ao lado dela, sei que me acompanha já sabe, a querida Água, com um garrafão maior para dar exemplo. Exemplo arrasta, falar apenas não adianta, então vamos lá. Olha que bacana, talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas produtos que tenham esse símbolo, eu mesmo que desenhei aqui, um triângulo amarelo com um T no meio, são alimentos transgênicos. Alexandre, o que é alimento transgênico? São alimentos feitos em laboratório, você tem a mudança do DNA daquela semente, por exemplo, a gente tem uma semente de milho, chamada milho BT, que significa milho Bacillus thuringiensis, no qual eles pegam o DNA, que é a característica daquele milho, como nós temos característica de olho castanho, tem pele morena, outra pessoa tem pele branca, olho azul, isso é determinado pelo DNA, que é chamada de molécula da vida. O milho tem essa característica, a soja tem essa característica, os alimentos têm essa característica também. Então, em laboratório, eles pegam o DNA, por exemplo, de uma bactéria, como essa que eu acabei de falar, Bacillus thuringiensis, e inserem no DNA original do milho. Por que eles fizeram isso? Lá atrás, as empresas de sementes mentiram, dizendo que se você consumisse sementes transgênicas, você usaria menos agrotóxico. Mas a natureza é sábia. Quando você coloca um gene de uma bactéria dentro de um milho, com a intenção de que aquele milho produza as mesmas toxinas que aquela bactéria, para impedir pragas de atacarem o milho, por exemplo, a lagarta que forma a borboleta monarca, você, ao longo do tempo, vai selecionando as lagartas e as lagartas vão ficando mais resistentes àquele tipo de veneno que é colocado no milho, que é produzido por essa bactéria chamada Bacillus thuringiensis. Então, o tiro saiu pela culatra. A empresa vendeu uma ideia que já era mentirosa, já era falsa, dizendo que o milho transgênico, a soja transgênica, usariam menos agrotóxico, e hoje a gente já sabe que eles já produzem sementes que são mais resistentes a agrotóxicos. Então, quando você consome hoje um milho transgênico, uma soja transgênica, você consome uma quantidade igual de agrotóxico do que anteriormente ou maior. Por isso, uma das minhas contraindicações de que você fique consumindo alimento transgênico, alimento que tem um T. Mas nem todos os produtos colocam um T e eu quero te ajudar a abrir os olhos em relação a isso, exatamente para que você não tenha uma carga maior de toxina no seu sangue, na sua vida e principalmente no seu tratamento do câncer. Então, vamos caminhar juntos. Quais são os riscos, além dessa dose maior de agrotóxico, que pode acontecer para a sua saúde? O segundo risco associado ao transgênico é sobre a alergenicidade. Não sei se você já tem percebido, mas cada vez mais crianças, adolescentes e adultos têm apresentado alergias múltiplas. Um dos riscos da presença da transgenia é você começar a desenvolver novas alergias, independente dela ser do milho ou da soja, porque você muda as características da proteína daquele alimento e a gente tem alergia à proteína. Temos alergia a partes da proteína que nós chamamos de peptídeos. Então isso pode ser um risco maior, a alergenicidade sua, e talvez você nem soubesse disso. Poxa, Alexandre, legal. Como é que eu vou fazer para identificar? Primeiro ponto que a gente tem que lembrar, nós temos hoje óleo de soja e óleo de milho transgênicos. 95% da soja produzida no Brasil é transgênica e 85% do milho no Brasil é transgênico. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo e uma das ferramentas que o Brasil usou para alcançar essa produção
gigante de sementes foi a transgenia. Não vou entrar no mérito de que o mundo precisa de transgênico, porque o foco da aula, foco da minha apresentação, foco do meu bate-papo com você hoje não é esse. Mas eu quero destacar que se você consome óleo de soja ou óleo de milho, eles são transgênicos. Existe um caso em que você não teria óleo de soja e milho transgênico, que é quando você tem um selinho do Orgânico Brasil, no qual esse produto ele é certificado de forma adequada pelo Ministério da Agricultura e ele é orgânico. Da mesma forma, quando você consome um óleo de soja ou milho orgânico, você terá nele fitoestrógeno, que foi a aula que eu trouxe ontem, falando sobre o risco de formação de tumor, e você terá também a presença de furano, de hexano e de outras substâncias tóxicas desnecessárias. Então, sendo óleo de soja orgânico ou não, sendo óleo de soja transgênico, você vai ter um prejuízo para a sua saúde, porque a qualidade daquele produto não é boa. Esse é um primeiro ponto importante para ser destacado. O segundo ponto para ser destacado é que você tem que ficar atento aos rótulos. A partir de hoje, você tem que abrir os olhos para poder enxergar se um alimento é transgênico ou não, porque muitas vezes a empresa não coloca esse símbolo do T para que você possa perceber. Ah, legal, Alexandre, como é que eu faço isso? Você vai começar a prestar atenção nos principais alimentos que são transgênicos. E eu já destaquei aqui para você. Os principais alimentos no mundo hoje transgênicos são a soja e são o milho. É a soja e é o milho. Engana-se quem fala que tudo é transgênico. Mentira, né? O arroz não é transgênico, as carnes não são transgênicas, peixes não são transgênicos, legumes não são transgênicos, tomates, a gente tem transgenia, mas não é essa que você tem contato com tomate Débora italiano no supermercado. Então, comece a tirar essa ideia de que tudo que o ser humano come é transgênico. Eu acredito até que a indústria gostaria de que tudo que ela faz fosse transgênico, mas ela não tem esse poder todo de fazer transgenia, porque não é um processo simples, inclusive para a indústria de sementes não é algo corriqueiro, algo comum. Então, limpa da sua mente de que tudo que você come é transgênico, porque senão você entra no terrorismo e é desnecessário isso. O que é transgênico é a soja e é o milho. E aí, quando você olhar no rótulo, você vai perceber que quando é transgênico é bem interessante. Eles colocam que esse alimento, ele tem, por exemplo, a bactéria, né? Ele cita o nome das bactérias. Você vai ver Bacillus thuringiensis, bactéria, nomes compridos, grandes. Essas bactérias, quando adicionadas para fazer aquele alimento, ela fica descrita ali. Então é importante que você tenha essa atenção e você fique atento a essa nomenclatura colocada nos ingredientes. Existe no rótulo dos alimentos o ingrediente e a tabela nutricional. Tabela nutricional todo mundo já conhece, aquela que mostra caloria, carboidrato, proteína, gordura e assim por diante. Então às vezes a gente fala ingrediente, o nutricionista fala e a pessoa lembra da tabela nutricional, com carboidrato, proteína e gordura. Não, ingredientes são os compostos que fazem parte daquele alimento. Isso é ingrediente, que vai do mais pesado para o menos pesado. No caso do óleo de soja, ele vai escrever óleo de soja e em seguida o nome das bactérias. Vai escrever óleo de milho e o nome das bactérias. Vai escrever maisena e em seguida vai estar escrito o nome das bactérias. A maisena é transgênica? A maisena é transgênica. Né? Por sinal, maíz vem do latim, que significa milho, e deram o nome de maisena, marca extremamente conhecida aí por todos. Não só a marca maisena, com Z ou com S, os dois seriam alimentos transgênicos, que infelizmente fazem parte da alimentação do brasileiro. Né? Então isso me preocupa muito, me assusta muito. E aí trouxeram algumas perguntas aqui. Milho ainda, né? Milho é transgênico, né? Como eu estou comentando, algo nesse formato de transgenia desnecessário.
Existe como você escolher, por exemplo, o cuscuz de milho não transgênico. É diferente do orgânico, que é outra história. Mas você pode, por exemplo, no supermercado, se você encontrar cuscuz e está escrito milho não transgênico, você tem um alimento com uma carga provavelmente menor de veneno do que as demais. Então, a gente tem que ter atenção a isso exatamente para não comprar gato por lebre. Quando você encontra, por exemplo, fórmulas infantis, aí é para nutrição materna infantil. Quando está escrito ali proteína de soja ou outros produtos, você também está levando a porcaria do transgênico. Muitas vezes a indústria, ela não coloca que aquele alimento que tem proteína e que tem milho é transgênico. Então, se não estiver escrito milho não transgênico, soja não transgênica, algumas empresas colocam, você está levando um transgênico sem saber. Essa é a maneira de você identificar. Você tem que ficar atento à nomenclatura, aquilo que está escrito. A empresa, obrigatoriamente, ela precisa colocar milho não transgênico e soja não transgênica para ter a liberdade de não ter esse Tzinho. Porque se ela colocar proteína e colocar milho e não escrever, você está levando o gato por lebre. Você está levando um alimento transgênico nesse momento. Então, fique atento aos rótulos para que você possa ter uma qualidade melhor, uma qualidade superior daquilo que você consome, e muitas vezes as pessoas, por pressa, não conseguem enxergar isso. Me perguntaram aqui se o polvilho doce, polvilho azedo, é transgênico. Não é, porque ele é feito da mandioca, diferente da maisena, que é feita do milho, e aí sim nós teríamos um alimento transgênico. Acabei de olhar a maisena, vi que tem o T. Caracas, né? Deve ser do Rio, a querida Sônia aqui. Sim. Então, comece a ficar atento nesse T. Às vezes a embalagem ela já é amarela, né? O próprio óleo é amarelo. E o T também é amarelo e você não consegue enxergar porque ele está muito pequenininho ou porque não tem contraste, né? Amarelo com amarelo. É difícil a gente enxergar que tenha o amarelo ali. A Mara colocou maisena, tem um T, sim. A maisena é um alimento transgênico, porque é feito de milho transgênico. E tem mais perguntas que me fizeram aqui ontem. Ó. Escreveram azeite de soja, o nome técnico é óleo, até para trazer uma informação. Tudo aquilo que a gente tira da semente é óleo. Então, óleo de soja, porque eu tiro da semente de soja. Óleo de milho, porque eu tiro da semente de milho. Óleo de canola, porque eu tiro da semente de canola. Óleo de algodão, porque eu tiro da semente de algodão. Quando eu tiro da polpa, é chamado de azeite. Então, eu tiro o óleo da polpa da azeitona. Então, se chama azeite de oliva. Oliva seria azeitona. Quando eu tiro o óleo da polpa do abacate, azeite de abacate, que é diferente do óleo de abacate que eu vou tirar já da semente. É uma curiosidade técnica aqui, apenas para direcionar porque que existe um termo e existe outro, tá bom? Então, vamos avançando mais um pouquinho. Se for orgânico não é transgênico? Perfeito, Godinho. Se for orgânico, aquele alimento não é transgênico. É proibido pela lei que alimentos orgânicos sejam produzidos a partir de sementes transgênicas e de alimentos transgênicos. Totalmente verdadeira a sua colocação. Bom dia. A Sônia é de Santa Catarina, não é do Rio, não. Vamos lá. Aí vamos para outro ponto que as pessoas têm comentado bastante. Feijão é transgênico? Sim. A gente tem hoje feijões transgênicos. O Brasil, infelizmente, foi pioneiro nessa produção de feijão transgênico e eu não quero que você tenha medo, porque você percebeu desde o começo da minha apresentação que o meu enfoque foi para a gente se afastar do milho e da soja transgênica. Do feijão, você tem uma possibilidade incrível de olhar ali na embalagem se tem o T ou não. Tem hoje já feijões transgênicos e você vai procurar embalagem de feijão que não tiver o T, ponto final, fica tranquilo, não entre em preocupação, porque daqui a pouco as pessoas durante o câncer já têm medo de comer, vai começar a ter medo de comer arroz e feijão e não quero isso, basta você prestar atenção, se no seu feijãozinho tem a letra T, se não tiver, tá tudo bem.
compra aquele produto e segue adiante para o tratamento ser mais leve, porque a sua vida tem que ser leve. O tratamento não é leve, mas a sua vida tem que ser, tá bom? Deixa eu tomar um pouquinho de água para dar exemplo. Sobre algumas pessoas perguntando o que é transgênico, né? Eu já falei o que é transgênico, depois assistam aqui no meu Instagram o que é transgenia. Vamos lá, mais perguntas aqui que me fizeram. Cuscuz e fubá que tem esse T vão ser transgênicos. Para encontrar um cuscuz e um fubá que não seja transgênico, não basta não ter o T. Tem que estar escrito ali milho não transgênico. Essa é o macete, essa é a dica para você ter um alimento com menos veneno. Não significa que não tenha, tá? Ele vai ter menos, provavelmente, do que o transgênico. Hoje não é o dia de chás, né? Vamos avançando mais um pouquinho sobre transgenia. Grão de bico. Grão de bico é transgênico? Não, de forma alguma. Grão de bico não é transgênico. Nós temos de leguminosa, a única transgênica, né? Pensando em leguminosa, e aí eu estou falando do feijão, a única leguminosa transgênica, desculpa, a soja também é uma leguminosa, as duas únicas leguminosas transgênicas, feijão e soja, tá bom? Grão de bico pode comer, não é? Olha que interessante, deixei de consumir alguns que tinha a marca na embalagem T, que é o transgênico que eu estou falando, e não sei se foi bom deixar. Foi maravilhoso você deixar, porque você não precisa de óleo de soja transgênica, óleo de milho transgênico, você não precisa de milhos transgênicos, nem precisa de sojas transgênicas na sua vida. O seu corpo consegue obter nutrientes de diferentes outros alimentos sem a necessidade dessa transgenia. Você fez algo extraordinário para a sua saúde, lembrando que soja transgênica e milho transgênico tem glifosato, que desde 2015 já é apontado como um dos causadores de câncer. Demorou muitos anos para que a ciência pudesse vencer a indústria de alimentos para mostrar que isso causasse câncer. Não foi fácil essa briga, mas a verdade veio à tona. Infelizmente, décadas depois, né? Infelizmente, décadas depois, mas já foi demonstrado isso. A Regina, deixar feijão de molho 12 horas melhora para consumo? Melhora, se você deixar 24, pensando aqui no feijão que a gente acabou de divulgar, 24 horas de molho dentro da geladeira, você vai reduzir a presença de compostos não nutricionais e também de compostos que produzem gases, como os oligosacarídeos, aquele que você fala que come feijão e fica soltando flatos, né? Nome técnico, mas o nome popular é soltando pum. Então, se você deixa 24 horas na geladeira, troca essa água ao longo do tempo e deixa ainda na geladeira, você vai eliminando esses oligosacarídeos e outros fatores antinutricionais que colaboram não só para você cozinhar num tempo menor, como também você permite que esse alimento seja mais nutritivo, seja mais suave para a sua alimentação sem a presença dos gases. Feijão japonês, eu não lembro o nome certo, é transgênico? Feijão azuki, não, feijão azuki por enquanto não é transgênico, né? Mas existem outros feijões que vocês podem consumir que também não são transgênicos. O que são alimentos transgênicos? Aqui eu já falei, foi outra pergunta que fizeram. Deixa eu ver aqui. Hoje eu acho que a maioria dos alimentos são transgênicos. Não é verdade, eu já trouxe para vocês que os dois grandes alimentos transgênicos do mundo são soja e milho, né? Não é verdadeira essa informação. Tirem da mente de que tudo é transgênico. Até pouco tempo, farinha de milho, pipoca, bolo de fubá, carne de soja, que não é carne, né? Carne vem do animal, é a proteína de soja. Não sei se são transgênicos. São transgênicos, exceto se tiver escrito ali milho não transgênico nos ingredientes, tá bom? E aí outras perguntas que fogem aqui da área, né? Do que a gente está trazendo. Vamos avançando mais um pouco. Cuscuz e fubá
eu já comentei. E consumir soja até um mês atrás, porque ureia alta, Nutri do SUS tirou frango e ovos. Siga seu nutricionista, ele é o responsável pelo seu tratamento, pela sua saúde. Eu tenho humildade sempre de trazer aqui, que eu não estou aqui para dar canetada em relação à orientação de colegas. Ele conhece o seu nome e a sua história, então siga o que ele está trazendo para você. A Regina colocou aqui, feijão, milho, soja são os vilões transgênicos? Não, eu não gosto de abordar assim, Regina. E eu não gosto de usar o nome vilão também, é uma questão minha pessoal. Eu gosto de falar que quem é vilão é o veneno que está no transgênico e não um alimento, porque a gente tem a possibilidade de escolher um milho que não é transgênico, uma soja não, porque não é legal para tratamento, mas um milho não transgênico. Muitas pessoas comem cuscuz, fubá, tem um milho não transgênico, seria um olhar. A soja seria algo, mesmo orgânico ou não adequado, por vários motivos que eu já tenho apontado, e o feijão é algo que faz parte da cultura alimentar do brasileiro, e nós temos feijões com transgenia e feijões sem transgenia. Procure aquele que não é transgênico, então esse seria o foco especial. Tá bom? Então, a mensagem especial de hoje era essa, né? Perguntando aqui se o feijão preto é transgênico. Se tiver na embalagem o símbolo do T, sim, esse feijão é transgênico. Se não tiver, ele não seria transgênico. E é o foco que eu quero trazer para as pessoas. Não terem medo de feijão, tá bom? Não tenham medo de feijão. Tenham medo de veneno, é outra história. O caminho que eu quero trazer para vocês é outro. Bom dia, Lê. Gosto muito de banana caturra. É legal? Sim. Se você gosta dessa fruta, pode comer, é bem-vinda e não tem problema para a saúde. Bom dia, peguei a live na metade, gostaria de saber o que é transgênico. Vai ficar gravado, Paty? Aí depois você dá uma olhadinha o que é transgênico, quais são as formas que eu expliquei para você encontrá-lo, e você vai ter depois a possibilidade nos comentários de escrever aqui o que você aprendeu hoje, né? Coloque nos comentários desta live que vai ficar gravada no Instagram, no Facebook e no YouTube, o que você aprendeu hoje, tá bom? A Marli perguntando da lentilha. A lentilha é uma leguminosa, ela não é transgênica, tá bom? As duas únicas leguminosas transgênicas que nós temos é a soja e o feijão. Lembrando que o feijão, se você não encontrar o Tzinho, você tem a possibilidade de ficar livre dessa transgenia. Então vamos hidratar mais um pouquinho. Dar exemplo, garrafão aqui meu de 1 litro. Espero que vocês estejam se hidratando bem. Obrigado aqui pela presença. Lembre sempre disso, câncer tem cura, e a gente continua em contato aqui nas redes sociais, tá bom?